All right, well, welcome back to Calvary. Bem-vindo de volta a Calvary. We're doing another special message tonight. A gente tem uma outra mensagem especial essa noite. We're here in Matthew 25, A gente está aqui em Mateus 25 and we're looking at the parable of the talents. e a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Okay, this is something that I felt like God was putting on my heart, Isso é uma coisa que eu senti que Deus estava colocando no meu coração. and I think we're going to do a few more messages the next couple of weeks about this, E eu acredito que nas próximas semanas a gente vai fazer mais algumas ministrações sobre isso, because I think that the Lord has something special for us. porque eu acredito que o Senhor tem uma coisa especial pra gente. Okay, so tonight we're going to just go through this parable, Então hoje a gente só vai falar sobre essa parábola and we're going to look at some of the lessons that it teaches us. e a gente vai tirar algumas lições dela. It's pretty simple. É muito simples. Probably most of you have heard it before, Provavelmente a maioria de vocês já escutou antes, but it has some really important applications that we have to look at. mas tem muitas aplicações importantes que a gente precisa prestar atenção. Okay, so let's start off. Então vamos começar. Look with me in Matthew 25. Olha lá comigo em Mateus 25, Look at verses 14 and 15. o versículo 14 e versículo 15. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. So the story starts off with a wealthy man. Então a história começa com um cara rico. Okay, we know he's wealthy because he's got servants. A gente sabe que ele é rico porque ele tem servos. And he's got goods that he's entrusting to them. E ele tem alguns bens, recursos que ele está confiando a esses servos. So as he goes to travel, Então, quando ele vai viajar, he has to have someone take care of his stuff. ele precisa de alguém que cuide das coisas dele. Poor people don't have that, right? Pessoas pobres não têm isso, né? One, they don't travel. Primeiro, porque elas não viajam. And two, they don't have things to take care of. E segundo, porque elas não têm nada para as outras pessoas Okay? And then cuidarem. also three, they don't have people to take care of it, you know? E terceiro, que elas não têm servos para cuidar dessas Okay, coisas. so this guy's rich. Então esse cara é rico. Okay, so what does he do? Então o que ele faz? It says that he gives talents to each of his servants. Diz que ele dá talentos a cada um desses servos. Okay, now this is confusing because talents sound like he's giving some sort of ability to somebody. Isso pode ficar um pouco confuso, porque quando a gente fala talento, parece que ele está dando uma certa habilidade para essas pessoas. But he's talking about money. Mas ele está falando de dinheiro. Okay, now talent wasn't actually a type of coin. Talento, na verdade, não era um tipo de moeda. Because, you know, we think, okay, we have a real here. Tipo, a gente tem um real aqui. Okay, I left 1,000 reais with my servants. Eu deixei R$1.000 com o meu servo. Okay, that's not what he's talking about exactly. Não é disso que ele está falando exatamente. But talent was actually a weight. Mas o talento, na verdade, é um peso. So that they could weigh certain things was a talent and it was worth a certain amount. Então era uma medida, eles pesavam alguma coisa na quantidade de um talento. So if they had a talent of copper coins, Então se eles tinham um talento de moedas de cobre, okay, that would be one amount. isso era uma quantidade. But if it was quantia. of silver or gold, it would be a lot more, Mas se era de prata ou de ouro, valeria muito mais. depending upon what the material is, even though it's the same weight. Dependendo de qual fosse o material, seria o mesmo peso. Now, we don't know how much this is worth. Então a gente não sabe quanto isso aqui vale. But at minimum, if it was copper coins, it'd be worth a few thousand. Mas no mínimo, se fossem moedas de cobre, por exemplo, isso aqui já valeria alguns milhares. Okay? So, he's giving them at least a good amount of money. Então ele está entregando para cada um deles pelo menos uma boa quantia em dinheiro. But if it was gold, Mas se fosse ouro, man, this thing could be worth a lot of money. cara, isso aqui valeria muito dinheiro. Okay? It could be well over 100,000, maybe hundreds of thousands, Isso aqui seria mais do que 100 mil ou até centenas de milhares, depending on the value of gold at that time. dependendo do valor do ouro naquela época. Okay, so he's trusting real money to his servants. Então ele estaria entregando esse dinheiro de verdade para esses servos. And it says that he gives different amounts to each one. E diz que ele entregou quantias diferentes para cada um deles. Why? Por quê? It says he does to each one according to his own ability. Ele diz que entregou de acordo com a habilidade de cada servo. This is how God works, right? Sorry? This is how God works. É assim que Deus trabalha também. God doesn't give everybody the same abilities. Deus não dá as mesmas habilidades para todo mundo. He doesn't give the same responsibilities to each person. Ele não dá as mesmas responsabilidades para todo mundo. We have some guys that come up here, they're incredibly gifted at music. A gente tem alguns caras que vêm ministrar aqui que são incrivelmente dotados na música. And then some of us, we have almost no ability musically. E alguns de nós não têm habilidade nenhuma com música. And so God didn't give to each one of us the same ability. He knows we're different. Então Deus não dá para nós as mesmas habilidades. Ele sabe que nós somos diferentes. And this master knows the same thing. E esse mestre sabe a mesma coisa. Okay? He knows my servants, they have different abilities. I can't give them the same responsibilities. Ele conhece os servos dele, ele fala, os meus servos não têm as mesmas habilidades, eu não posso confiar a eles as mesmas coisas. Okay, continue on. Look at verses 16 through 18.
Então, continuando aqui no versículo 16, 17 e 18. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Okay, so these guys, they take their money and they go out and invest it right away. Então, 2 desses caras pegam o dinheiro e vão investir. Okay? Really smart, really ambitious, they did a good job. Muito espertos e muito ambiciosos, eles fazem um bom trabalho. Then you have the third guy. E aí tem o terceiro cara. Okay? He digs a hole. Ele cava um buraco. Okay, now, I don't know what he was thinking. Eu não sei o que ele estava pensando. I don't know where he dug this hole. Eu não sei onde ele cavou esse buraco. But he's like, I better hide this in the ground. Mas ele pensou, tipo, é melhor esconder isso aqui no chão. Okay? The bank, that doesn't make any sense. My ground is much safer. Colocar no banco não faz sentido nenhum. É melhor eu enterrar aqui no chão. Okay, so these guys, they go on out and they make their decisions about what they're going to do with the money. E cada um desses servos toma suas decisões sobre o que fazer com esse dinheiro. Okay? Now the master returns. Agora o mestre voltou. Look at verses 19 through 21. Versículos 19 a 21. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. So the first guy gets called into account. Então, o primeiro cara é chamado para prestar contas. Okay? This is important because the master's always going to come back and ask, hey, what did you do with my money? E isso é muito importante, porque o mestre, sempre que voltar, vai perguntar o que você fez com o meu dinheiro. And he says, well, you gave me 5, I went out, I made 5 more. E ele falou, ó, o senhor me deu 5, eu fui lá e fiz mais 5. And we see the response of the master. E a gente vê a resposta do It mestre. says, well done, good and faithful servants. Fala, muito bom, servo bom e fiel. Then he says, you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Você foi fiel em poucas coisas e eu vou colocar você encarregado de muitas coisas. And then he says, a third thing, he says, enter into the joy of your Lord. E a terceira coisa que ele diz é, venha e participe da alegria do seu Senhor. Okay, so we see 3 things here. Então a gente vê 3 coisas aqui. First, he rewards him verbally. Well done, good and faithful A servants. primeira coisa é que ele o recompensa verbalmente. Ele fala, muito bom, servo bom e fiel. Second, he gives them a promise of future blessings. Depois ele dá uma promessa de bênçãos futuras. He says, you were faithful in a few things, now I'm going to reward you. You're going to be the master of many things. Ele diz, você foi fiel no pouco e eu vou colocar você sobre muito. And then third, he has this thing, he says, enter into the joy of your Lord. E a terceira é que ele fala, venha para a alegria do seu Senhor. He's going to share in the excitement of his master. Ele vai compartilhar da alegria do seu mestre. And it seems like even maybe there's a little bit deeper meaning in there as well. E também parece que tem um sentido um pouco mais profundo nisso. Okay, now look what happens in verse 22 and 23. Mas vamos ver o que acontece nos versículos 22 e 23. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. So here, the second guy comes. He had 2 talents and made 2 more. Então o segundo cara chega, ele já tinha 2 talentos e ele fez mais 2. And the response of the master is exactly the same. E a resposta do Senhor é exatamente a mesma. He doesn't compare the 2. Ele não compara os dois. He doesn't say, well, he made 5, why didn't she make 5? Ele não fala, o cara fez 5, por que você não fez 5? Yeah, 2, 2's okay, but I mean, 5, you see what he did? That's amazing. Tipo, 2, tudo bem, mas, pô, você viu o que ele fez? Ele fez 5. The response is exactly the same. A resposta é exatamente a mesma. He verbally rewards him. Ele recompensa ele verbalmente. He promises future blessings. Ele promete bênçãos futuras. And then he says, enter into the joy of your Lord. E ele fala, entre na alegria do seu Senhor. Different responsibilities, exact same reward. Responsabilidades diferentes, a mesma exata recompensa. Okay, we'll come back to this. A gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. Okay, now we get to the third servant. E agora o terceiro servo. Okay, look what happens in verse 24 and 25. Versículo 24 e 25. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. So, he arrives immediately making excuses. Ele chega já dando desculpas. He's like, oh, well, I know you're such a tough guy, I was kind of scared. Ele chega e fala assim, eu sei que o senhor é meio bravo, eu fiquei meio com medo. And so he said, I didn't want to lose your money, so I just dug a hole and put it in the ground.
Então eu fiquei com medo de perder o seu dinheiro e eu cavei um buraco no chão e guardei. And so he gives back what his master had given to him. E ele só devolve o que o mestre já tinha dado para ele. But that wasn't the purpose of why the master gave it to him, right? Mas esse não era o propósito do mestre ter dado isso para He ele. didn't give it to him and say, hey, hold this, make sure it's safe and give it back to me when I return. O mestre não entregou para ele esse talento e falou assim, ó, cuida disso aqui para mim e quando eu voltar eu quero que você me entregue exatamente isso. Okay, so this guy comes in and immediately he's giving excuses as to why he didn't do anything with the money. Então quando esse cara chega, ele só tá dando desculpas justificativas do porquê que ele não fez nada com esse dinheiro. Okay, so look at the response of the Lord. E vamos ver a resposta do Senhor. 26 and 27. 26 e 27. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. So, the master rebukes him. Então o mestre repreende ele. He's not looking at it and saying, oh, that's okay, you know, there's grace for everything. Ele fala assim, tudo bem, tem graça para tudo. No, he looks at him and he says, what are you doing, you wicked and lazy servant? Ele fala assim, o que você fez, seu irresponsável? Now, remember, if I were to say something like that here in the church, everyone would leave the church. Agora pensa que se eu fosse chamar alguém aqui de mau e negligente aqui na igreja, as pessoas iriam embora. Okay? This guy looks right at his guy and he says, you know what? You're wicked and lazy. Ele olha direto para esse servo e fala assim, servo mau e negligente. Why does he say this to him? Por que ele está dizendo isso para ele? Because the guy did nothing. Porque ele não fez nada. He says, you could have done the minimum and just put the money in the bank. Você podia ter feito o mínimo, que era colocar esse dinheiro no banco. If you put it in the bank, then I could have gotten interest back with the money. Se você tivesse colocado no banco, eu teria recebido pelo menos juros de volta. Okay? That's a lesson for all of us, right? Isso é pelo menos uma lição para todos nós, né? You have money, put it in the bank. Se você tem dinheiro, põe no banco. At minimum, you get a little bit of interest, right? No mínimo, você vai ter um pouco de juros. Okay, now there's much better ways to invest your money. Mas tem muitas outras maneiras de investir o seu dinheiro. But this is the minimum. This is the simplest thing that you can do. Mas essa é a coisa mais simples que você poderia fazer. Okay? This guy didn't even do that. Esse cara não fez nem isso. Okay, so what happens? Então, o que aconteceu? Look at verses 28 and 29. 28 e 29. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. He says, take it from him Ele fala, tire dele. and give it to the guy who had 5. E dá para aquele cara que tem 5. Now we can look at that and we can say, that's not fair. E a gente pode olhar para isso e falar assim, mas isso não é justo. Why would you give more to someone who has the most? Por que você vai dar mais ainda pro cara que já tem mais que todos os outros? Isn't God about equality? Deus não é sobre igualdade? No, he's not. Não, não é. He says, no, he who has will be given even more. Ele fala, aquele que tem vai receber mais ainda. And we're going to take away from those and they're going to have nothing. E a gente vai tirar daqueles que tem pouco e eles não vão ter nada. Okay, this is a heavy lesson here. Essa é uma lição pesada. Okay, and then at the end, he gets even more heavy. E no final ela fica mais pesada ainda. Very last verse, verse 30. No versículo 30. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Okay, he says, cast him out into outer darkness. Ele fala, lancem ele nas trevas, Okay, there's going to be weeping and gnashing of teeth. onde vai ter choro e ranger de dentes. Okay, that's horrible, right? Isso é horrível. Why would a master do that? Por que um mestre faria isso? Okay, so this whole parable here is an illustration. Então toda essa parábola aqui é uma ilustração. If you guys didn't figure this out, the master is a picture of Jesus. Se vocês não entenderam, o mestre é a figura de Jesus. And the servants are us. E os servos somos nós. And we have the opportunity to choose which type of servant we're going to be. E nós temos aqui a oportunidade de escolher que tipo de servo nós vamos ser. If we're going to be the type that is good and faithful, Se a gente vai ser o tipo que é bom e fiel, or the other one that's wicked and lazy. ou o outro que é mau e irresponsável. Okay? The consequences are entirely different depending upon our choice. As consequências são completamente diferentes de acordo com a nossa decisão. Okay, and so what happens? These two guys, they enter into the joy of the Lord Então o que acontece? Esses caras, eles entram na alegria do Senhor, because they were serving faithfully the Lord. porque eles estavam servindo fielmente o Senhor. The last guy, he didn't do anything, O último cara não fez nada, and so now he's being cast out into outer darkness. e aí ele está sendo lançado nas trevas. Okay? Brutal, right? Brutal, né? Okay, now, there's a lot of really important lessons that we need to learn. Tem muitas lições importantes que a gente precisa aprender. A lot of principles that we can just look at and say, this is a principle, how can I apply that to my life? Muitos princípios que a gente pode simplesmente olhar e falar assim, isso é um princípio, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Okay, first principle, very simple, O primeiro, muito simples. faithfulness. Fidelidade. Okay? We are called to be faithful to the Lord.
Nós somos chamados para ser fiéis ao Senhor. Above all else. Acima de todas as outras coisas. Above our families. Acima das nossas famílias. Above our jobs. Acima do trabalho. Above our own interests and hobbies. E até nos nossos próprios interesses e hobbies. The Lord must be first. O Senhor tem que ser o primeiro. In everything. Em tudo. Okay? This is so important for us to understand. Isso é muito importante para a gente He entender. has called us to be His servants. Ele nos chamou para ser os seus servos. We have chosen to follow Him. Nós escolhemos segui-lo. We are called His disciples. Nós somos chamados seus discípulos. He is our master. Ele é o nosso mestre. So we have to be faithful. Então a gente tem que ser fiel. Because a servant who is not faithful Porque um servo que não é fiel is going to have all sorts of negative consequences. vai ter todo tipo de consequência negativa. Okay, now what are the little principles that we see connected to faithfulness? Um dos pequenos princípios que a gente vê ligado a essa fidelidade, Okay, the first thing we see is that if you're faithful in a little, you will be rewarded with more. a primeira coisa é que se você é fiel no pouco, você vai ser recompensado com mais. That's what he says to the first two guys. Isso é o que ele fala para os dois primeiros servos. He says, you were faithful over a few things, Você foi fiel no pouco. and therefore I will make you ruler over many things. Você foi fiel nessas poucas coisas e eu vou colocar você encarregado de muitas coisas. The master gave him something to take care of. O mestre deu a eles algo para cuidar, para They administrar. did something positive with it. Eles fizeram algo positivo com They isso. said, I'm going to take this, I'm going to invest it, I'm going to make more. Eu vou cuidar disso, eu vou administrar, vou investir, vou fazer mais. And he says, great, that was just a little thing. E ele fala, ótimo, isso era uma coisa pequena. Now I'm going to give you greater things. Agora eu vou te dar coisas maiores. He says they're going to be rulers over many things. Ele fala, eu vou fazer você administrador sobre muitas coisas. Okay, that's awesome to be the ruler of something. Isso é ótimo, ser administrador ou governador? Yeah. Encarregado, governador de uma coisa grande. Okay, that is awesome. Isso é incrível. But where does it start? Mas onde começa? It starts being faithful with something little. Começa sendo fiel com coisas pequenas. Okay, now, some of us are people here who want to do something great for the Lord. Alguns de nós aqui são pessoas que querem fazer coisas grandes para o Senhor. Okay, that is a good desire. Isso é um bom desejo. Okay, now, make sure your desire is to do something great for Him and not for yourself. Tenha certeza de que esse desejo é para fazer alguma coisa grande para Ele, não por você mesmo. Okay, and then start to do something for the Lord. E então começa a fazer alguma coisa para o Senhor. But you start with something little. Mas você começa com uma coisa pequena. Okay, most of us, when we start in life, we have to start at the bottom. Muitos de nós, quando começa alguma coisa, tem que começar do chão. And we have to work our way up. E a gente tem que ir trabalhando até o topo. I've seen that in my ministry, my career. Eu vi isso no meu ministério, na minha carreira. In my career, I started off studying the Bible. Eu comecei estudando a Bíblia. Okay, and then I became an intern. E aí eu virei um estagiário. Okay, an intern at a church means that you clean the church every week. Estagiário na igreja significa que você limpa a igreja toda They're like, semana. oh, great, you're the intern. Okay, go clean the toilets. Ele fala, você é estagiário? Vai lá limpar o banheiro. Man, I've cleaned hundreds, maybe thousands of toilets in my lifetime. Cara, eu limpei centenas, talvez milhares de banheiros da minha Okay, vida. they want to start you off at the very bottom. Let's see if you can be faithful in cleaning the toilets. Eles colocam você nos trabalhos mais baixos porque eles querem ver se você vai ser fiel limpando os banheiros. Let's see how well you vacuum the carpets. Vamos ver quão bem você aspira o carpê. And then we'll let you start doing more things. E daí a gente começa a deixar você fazer mais coisas. Okay, and I worked my way up just by being faithful. E eu fui trabalhando até o topo sendo fiel. Now, I'm not at this position of incredible power or influence. Mas eu não tô nessa posição de incrível poder e influência. But now I have moved up. You can see a steady increase in my ministry through the years. Mas no decorrer dos anos no meu ministério você vê essa subida constante. But it's interesting because I'm not a guy who's like super spectacular. Mas é interessante porque eu não sou o cara que é super espetacular. I'm just steady. I'm just consistent. Eu só sou consistente. Okay, now, we have guys in the movement of Calvary Chapel that are spectacular. A gente tem alguns caras no movimento da Calvary Chapel que são espetaculares. Actually, we have quite a few, in fact. Até tem uma boa quantidade deles. Guys that went out much younger than me Alguns caras que começaram muito antes de mim. and have mega churches. Começaram mais novos do que eu e tem mega igrejas. They went out, they started teaching the Bible, things exploded. Começaram a ensinar a Bíblia e as coisas explodiram. We have a guy, his name's Greg Laurie. Tem um cara chamado Greg Laurie. Greg Laurie is the pastor of a church called Harvest. Greg Laurie é o pastor de uma igreja chamada Harvest. Okay, this is a church in California. I don't know how many people they have, but it's probably about 30,000 people. É uma igreja na Califórnia que tem provavelmente uns 30 mil?
Yeah. 30 mil pessoas. Okay? Now, we come here in Curitiba and we're like, whoa, look at PB. That is a big church, man. A gente tá aqui em Curitiba, olha pra PIB e fala, nossa, aquela igreja é grande, cara. PB is a drop in the bucket compared to Harvest. A PIB é uma gota no balde Now, comparado I a don't want to Harvest. insult PB because it's a great church. And Eu I'm não not quero doing that. insultar a PIB porque é uma igreja ótima. Okay? But I'm just saying, people look at PB and they're like, that's like the biggest church. It's gigantic. As pessoas olham pra PIB aqui e falam assim, nossa, essa é a maior igreja, gigante. It's nothing compared to the work that Greg Laurie has done. Não é nada comparado ao trabalho que o Greg Laurie tem feito. Okay? How did this guy start off? Mas como esse cara começou? He got saved as a high schooler. Ele foi salvo na época do colegial. He went to Calvary Chapel. Ele começou a congregar na Calvary And he Chapel. was like, man, I want to serve the Lord. E ele tava, cara, eu quero servir o Senhor. And you know what they told him? E sabe o que falaram pra ele? Great, go clean the windows. Falaram, ótimo, vai lá limpar a janela. And you know, they had all these guys who were there cleaning the windows at the church. E tinham vários caras lá limpando a janela na igreja. And they said, and this is what I heard from people at Costa Mesa. E isso foi o que eu ouvi das pessoas lá em Costa Mesa, They na said there was Califórnia. always one guy who never complained, who was always willing to do anything. Tinha sempre um cara que nunca reclamava e estava disposto a fazer qualquer coisa. Greg Laurie. Greg Laurie. The guy was there cleaning the church. He said, I'll do anything for the Lord. Ele tava lá limpando a igreja e falando, cara, eu vou fazer tudo pelo Senhor. And then what happened? E o que aconteceu? Well, then he started a Bible study. Ele começou no estudo bíblico. Then he started doing a Monday night service. Aí ele começou nos cultos de segunda-feira à noite. Then they said, hey, you know what? We had this group out in Riverside. Maybe you can go out there and lead this group. Ele falou, a gente tá começando esse grupo aqui em Riverside, talvez você possa ir lá cuidar desse grupo. And then he went out there, and then this church started to grow. E aí, quando ele assumiu, esse grupo começou a crescer. And next thing you know, they're buying a building, and they have a church that's established. E o próximo passo foi que eles compraram um prédio e estabeleceram uma igreja. And now it's this gigantic church that reaches thousands and thousands of people. E aí, agora, essa igreja gigante que atinge milhares e milhares de pessoas. Okay? I don't have that same thing as him. Eu não tenho essa mesma coisa que ele. But he has the same principle, Mas ele tem o mesmo princípio, being faithful in what is little. sendo fiel no pouco. God rewarded this guy more and more, above and beyond, Deus recompensa esse cara mais e mais, além das expectativas. because he was faithful in the little things. Porque ele foi fiel no pouco. Okay? This is true for all of us. Isso é verdade para todos nós. Now, probably most of us don't even want to be like Greg Laurie, Talvez a maioria de nós nem queira ser como Greg Laurie. but maybe we can do something better than what we're doing for the Lord right now. Mas talvez a gente possa fazer uma coisa melhor do que o que a gente já tem feito para o Senhor agora. Who wouldn't want to be used by God to do something? Quem não quer ser usado por Deus para fazer alguma coisa? That was like my dream when I got saved. Man, maybe God can use me to do something. Cara, esse era meu sonho quando eu conheci a Cristo. Deus podia me usar para fazer alguma coisa. How do I get there? Como eu chego lá? Being faithful in the little things. Sendo fiel nas coisas When we're pequenas. faithful in the little things, God will reward that. Quando a gente é fiel nas coisas pequenas, Deus recompensa isso. Now, another little principle is connected to this, Um outro princípio que está ligado a is isso that we see the first servant and the second servant have the exact same reward. é que o primeiro servo e o segundo servo têm exatamente a mesma recompensa. God didn't say, well, you got 5, so I'm going to give you this much, and you got 2, so you just get this. Ele não fala, ó, você ganhou 5, então você vai ganhar esse tanto. Você ganhou só 2, então você vai ganhar isso aqui. He gave them the exact same thing. Ele deu a mesma coisa. And that's really important for us, Isso é muito importante para nós. because none of us are Greg Laurie. Porque nenhum de nós é o Greg Laurie. None of us are Billy Graham. Nenhum de nós é o Billy Graham. None of us are Pastor Pasquale at a PP. Nenhum de nós é o pastor Pascoal lá da PIB. We're not going to have this gigantic ministry, probably. Talvez a gente não vá ter esse ministério gigante. But you know what we can have? Mas sabe o que a gente pode ter? A ministry that God created for us, Um ministério que Deus criou para nós. and that we can be faithful in, E que a gente vai ser fiel nele. and that He can reward us the same way as He will reward them. E ele vai nos recompensar da mesma forma que vai recompensar esses caras. Now, this is consistent with what He taught in another parable, the parable of the landowner. Isso também faz sentido com com a lição da parábola do Senhor de Terras. Okay, this guy had a vineyard. He invites these guys to come and work in his vineyard. O Senhor da vinha. Ele tinha essa vinha e ele chamou alguns trabalhadores para trabalhar na lavoura dele. He says, "Come work in my vineyard. I'll pay you 1 denarii." Ele falou, ó, vem trabalhar na minha plantação e eu vou te pagar 1 denário. Okay, denarii is 1 day's wage. O denário é o salário de um dia de trabalho. So these guys are like, "Great, we'll do it." Eles falaram, beleza, a gente vai. Then a little bit later, he goes back into the marketplace and he finds more guys not working. Daí um pouco mais tarde ele tá passando pelo mercado e ele vê alguns caras que não estavam trabalhando. He says, "Hey, come work in my vineyard and I'll pay you what's fair." Ele fala, pô, vem trabalhar aqui na minha plantação e eu vou pagar pra vocês o que é justo. And so he does this several hours during the day. E
várias horas seguidas ele vai fazendo isso durante o dia. And in the last hour of the day, E na última hora do dia, it's like an hour before sundown, é tipo 1 hora antes do pôr do sol. he finds some guys sitting in the marketplace. Ele ainda acha alguns caras ali no mercado. Hey, what are you guys doing here? Falou, pô, o que vocês estão fazendo aí? They said, no one invited us to work. Ele falou, ó, ninguém chamou a gente pra trabalhar hoje ainda. Okay, come work in my vineyard, I'll pay you what's fair. Ele falou, ó, vem trabalhar na minha vinha e eu vou pagar pra vocês o que é So they justo. go, they work. Então eles vão lá e trabalham. Finish the day and they pay the workers. Quando terminou o dia, eles estão pagando os trabalhadores. Back then they paid per day, not once per month. Naquela época eles pagavam diariamente, não no final do mês. And so the last guys who came in, they're the first ones to get paid. Então os últimos caras que chegaram foram os primeiros a receber. And the guy pays them a denarii. E pagou pra eles um denário. Okay, that's one day's wage, but they worked 1 hour. É um dia de trabalho, mas eles trabalharam só 1 hora. Okay, and so the first guys are thinking, man, we're going to get like 10 denarii, you know? E os caras que tinham chegado no primeiro horário da manhã estavam pensando, nossa, a gente vai ganhar uns 10 denários. And when they get through, they get 1 denarii. E daí quando chega a vez deles, eles também ganham um denário. Okay, and they're like, well, hey, what is that? Eles falaram, ô, o que é isso? Hey, didn't we bear the burden of the heat of the day? Pô, a gente não passou o dia inteiro no sol quente aqui? Wouldn't we work the entire day for you? Trabalhou o dia inteiro pra você? And he says, hey, didn't I promise you that I'd give you 1 denarii? Ele falou, sim, mas eu não prometi que ia te dar um denário? If I want to give them the same as you, isn't it my money to do what I want? Se eu quiser dar pra ele o mesmo que eu dei pra você, o dinheiro não é meu, eu não posso fazer o que eu quiser com ele? Okay, what's the point here? Qual que é o ponto aqui? The Lord gives the same for everybody O Senhor deu o mesmo pra todos, in terms of a reward. em termos de recompensa. Okay, that's really cool for us. Isso é muito legal pra Because what gente. he's saying is, no matter what it is that you're called to do, Porque não importa o que você foi chamado pra fazer, be faithful in it, seja fiel nisso, and you'll receive a reward. e você vai receber uma recompensa. It's not that these guys who do have these great ministries are going to have tons of rewards. Não é como se esses caras que têm um ministério enorme vão receber milhares de recompensas. They're going to have this mansion in heaven, Eles vão ter mansões nos céus. and we're going to be living in these little shacks made of cardboard below them. E a gente vai viver nessas casinhas de papelão embaixo deles. No, we're all going to be rewarded for the faithfulness that we show. Nós todos vamos ser recompensados pela fidelidade que a gente mostrar. So what is the point? Qual que é o ponto? We need to be faithful. A gente tem que ser fiel. Okay? What is it that you're doing to serve the Lord? O que você tem feito para servir ao Senhor? Are you being faithful in that? Você tem sido fiel nisso? This is so important. Isso é muito, muito importante. Okay, now, another principle that we see here. Um outro princípio que a gente vê aqui, We're called to use what God has given us. nós somos chamados para usar aquilo que Deus nos deu. God has given us all sorts of things. Deus nos deu toda sorte de coisas. Each one of us something different. Cada um de nós uma coisa diferente. So we have been given gifts and talents, Nós recebemos dons e talentos, abilities and skills. habilidades e destreza. Okay, we have callings, we have knowledge. Yeah. Nós temos chamado, temos conhecimento, We have financial blessings. nós temos bênçãos financeiras, We have all sorts of things that God has given us. nós temos toda sorte de coisas que Deus nos deu. The question is how can we use these things for the kingdom of God? A pergunta é, como nós podemos usar essas coisas para o reino de Deus? These guys were given a couple talents. Esses caras receberam alguns talentos, Okay? And then they had to use that. e eles tiveram que usar isso. That's what their master gave them. Foi isso que o mestre deu para eles. Our master has given us things as well. O nosso mestre nos deu algumas coisas também. Okay? So ask yourself, what did God give me? Então pergunte a você mesmo, o que Deus me deu? And how can I use it? E como eu posso usar isso? Okay, now, maybe you're going to do something that isn't exactly your talent. Talvez você vai ter que fazer alguma coisa que não é exatamente o seu talento. I don't think that Greg Laurie is skilled as the greatest window wiper in the world. Eu não acho que o Greg Laurie é o lavador de janela mais talentoso Now, do mundo. maybe he is. I don't know him that well. I don't know him at all, actually. Talvez ele seja, eu não conheço ele. Okay? But he went out there and he served doing what needed to be done. Mas ele foi lá e serviu fazendo o que tinha que ser feito. Okay? Now, I was definitely not the best toilet cleaner when I started. Eu definitivamente não era o melhor limpador de banheiros quando eu comecei. I have developed a little bit of skill through the years. Eu desenvolvi algumas habilidades durante os I can anos. clean toilets with the best of them. Eu posso limpar o banheiro como alguns dos melhores. Okay? But that's not what God gifted me to do, right? Mas não foi isso que Deus me deu habilidade para fazer. Okay? Start off small Então, tudo bem, começa pequeno and then see what God has called you to do. e vê o que Deus te chamou para fazer. What other talents do you have that you can start to use? Que outros talentos você pode ter que você pode usar? Okay? This is what the Lord has given to you, and He's given it to you for a reason. Então, foram essas coisas que Deus te deu e Ele te deu por um motivo. Okay? Now, a third principle that we see here.
O terceiro princípio que a gente vê aqui is the principle of unfaithfulness. é o princípio da infidelidade. Okay? The third guy, he comes in, he was completely unfaithful. O terceiro cara, ele chega e ele é completamente infiel. He didn't think about what God had given him. Ele não pensou sobre o que Deus tinha dado para ele. He didn't work at all with it. Ele não trabalhou nada com isso. He didn't even put forth any effort. Ele não fez nenhum esforço. It was just a complete waste of his life. Foi simplesmente um desperdício da vida And dele. then at the end, he pays the price. E no final, ele pagou o preço. Okay, now, we're not saying here that because someone is lazy, they're going to lose their salvation. A gente não está dizendo aqui que por uma pessoa ser preguiçosa ou negligente, ela vai perder a salvação. Because this could be someone that sees that God is real. Porque pode ser uma pessoa que vê que Deus é verdadeiro. Because God reveals himself in so many different ways to us. Porque ele se revela de maneiras diferentes para nós. And then the person decides not to follow God. Mas a pessoa decide não seguir a Deus. And God says, hey, I gave you all these talents and ability to use for my glory. E Deus fala, nossa, mas eu te dei todos esses talentos e habilidades para usar para minha glória. And the guy's like, well, I didn't do anything. E aí ele falou, não, mas eu não fiz nada. And he says, okay, well, cast him out into outer darkness. Falou, bom, manda ele para as trevas. Okay, that's heavy stuff, right? Isso é pesado. So I don't think this is necessarily saying, Christians, you're going to lose your salvation if you don't serve enough. E eu não acredito que o que Jesus está dizendo é, cristão, se você não servir o suficiente, você não vai ser salvo. Okay, no, that's not what he's saying. Ou vai perder a salvação. Não é isso que ele está dizendo. But there is a lesson here to see the unfaithfulness. Mas tem uma lição aqui sobre a infidelidade. Okay? The person who is unfaithful is called wicked and lazy. A pessoa que é infiel é chamada de mau e negligente. Okay? In English, we use the word lazy. Na versão em inglês aqui, King James do Tom, fala preguiçoso. Okay? That's heavy. Isso é pesado. Because in the Proverbs, it talks all about the lazy person. Porque em Provérbios fala muito sobre o preguiçoso. And it says that the lazy person is worthless. E fala que o preguiçoso é inútil. Yeah. Inútil. Okay? So, we don't want to be like that. Nós não queremos ser assim. And that's not what God is calling us to do. E não é isso que Deus nos chama para ser. So we have to look at our lives and say, okay, what am I doing with what God has called me to do? Então a gente tem que olhar para nossa vida e pensar o que eu estou fazendo com o que Deus me chamou para ser. I remember when I was in Bible college, I was in England. Eu lembro que quando eu estava na Inglaterra fazendo a faculdade de teologia. And one of the guys said, oh, God spoke to me today. E um cara chegou e falou assim, Deus falou comigo hoje. And now, on a side note, if I had just a few centavos for every time that I heard someone say that in Bible college. E uma notinha aqui, se eu ganhasse alguns centavos por cada vez que alguém falou isso no Bible College, I'd be rich. I'd be able to retire now, you know? eu já estaria rico, poderia me aposentar hoje. So many people come, God spoke to me, God told me this. Então sempre chegava alguém e falava, Deus falou comigo, Deus falou isso. And so many times it was, God told me that I was going to marry this girl. E muitas vezes era tipo, Deus falou comigo que eu vou casar com essa mulher. Almost none of them got married. E a maioria deles não casou. Okay, so anyway, this guy comes out and God told me that I'm supposed to do something at the university here. E esse cara chegou e falou assim, Deus falou pra mim que eu tenho que começar um negócio aqui na universidade. And I was like, oh, cool, so what are you going to do? Eu falei, legal, o que você vai fazer? I don't know. Eu não sei. Did you go there already? Você já foi lá? No. Não. Well, when did he tell you? Mas o que Deus falou? He told me about 2 weeks ago. Ele falou umas 2 semanas atrás. And you haven't been there yet? E você nem foi lá ainda? No. Não. So what are you going to do there? Então, o que você vai fazer? I don't know. Não sei. Okay. The guy did nothing. Ele não fez nada. The guy went there eventually. Ele foi lá até, And then he did nothing. mas não fez nada. Okay? Now, probably God didn't tell him anything about the university. Sorry? Probably God told him nothing about the university. Provavelmente Deus nem falou nada com ele sobre a Okay? universidade. But even if he had, the guy did nothing. Mas mesmo que Deus tivesse, ele não fez nada. And it wasn't because he wasn't capable of going there. E nem era porque ele não era capaz de fazer. It wasn't that he wasn't able to go there and pray for the university. Foi porque ele não foi nem capaz de ir lá orar pela universidade. Okay? He could have done that. Ele podia ter feito pelo menos isso. He was simply lazy. Ele foi simplesmente preguiçoso. And that's what happens with so many of us. E isso que acontece com muitos de nós. We don't serve the way we should A gente não serve da maneira que a gente deveria, simply because we're lazy. simplesmente porque nós somos We preguiçosos. have opportunities all over the place, A gente tem oportunidade por todo lado, but we're too busy. mas a gente sempre está muito We're ocupado. too tired. A gente está muito cansado. Okay? We're too stressed. A gente está muito estressado. We have all sorts of A excuses, gente tem todo tipo de desculpa. just like the third servant. Tipo o terceiro servo. Okay? He comes in immediately. Oh, master, I knew that you were a hard man, and so that's why I buried the stuff in the ground. I didn't want to lose it. Ele ia chegar, ô senhor, tudo bem? Eu sei que você é meio bravo aí, eu só enterrei isso aqui no chão porque eu não queria perder. He immediately comes in and starts giving excuses. Ele já chega dando desculpas.
Okay? We've talked about this before. A gente já falou disso antes. We've talked about victimism. A gente já falou sobre vitimismo. Okay? That's a terrible habit that we have in the culture here. Isso é um hábito terrível que a gente tem na To cultura. make excuses as to why we can't do something. De ficar inventando desculpas do porquê que a gente não consegue fazer alguma And it's coisa. always someone else's fault. E é sempre culpa de outra pessoa. It's not. It's your fault. Não é culpa sua. It's always our fault. É sempre culpa nossa. I told you guys before that when I was looking back at my life, all the bad things that I could remember, Eu falei pra vocês que eu tava dando uma retrospectiva na minha vida e todas as coisas ruins que eu consegui me lembrar. I couldn't remember one thing that happened to me where I didn't start something first. Eu não consegui lembrar de uma coisa ruim que tenha acontecido comigo sem que eu tivesse começado com alguma coisa ruim. Someone was mad at me, but it was because I was provoking them. Alguém tinha ficado bravo comigo, mas é porque eu provoquei essa pessoa. Okay? Someone told on me because I was doing something wrong. Alguém me dedurou porque eu tava fazendo alguma coisa errada. I got in trouble because I did something stupid. Eu fiquei encrencado porque eu fiz alguma coisa estúpida. It was seriously, I couldn't think of one thing that happened in my life that wasn't my fault. Eu não consegui pensar em uma coisa ruim que tenha acontecido na minha vida que não foi culpa minha. Now, maybe something happened that I just couldn't remember. Talvez alguma coisa tenha acontecido But que at eu não lembrei. least 90-something% of the bad things that happened in my life Mas talvez 90 e poucos % das coisas ruins que aconteceram na minha vida are my own fault. são minha própria culpa. Okay? We need to take responsibility for our actions. Nós temos que assumir responsabilidade pelos nossos We need to atos. take empowerment. Nós temos que ser empoderados. Okay? We have power. Nós temos poder. Let's use that. Então vamos usar. Okay? It's our life. We can do with it what we want. A vida é nossa e a gente pode fazer com ela o que a gente quiser. And that's what God's saying. E é isso que Deus está dizendo. Here, I've given you these gifts. Ele falou, ó, te dei esses dons, Do with it as you want. faça com eles o que você quiser. Okay? So what are we doing? E o que a gente está fazendo? Okay? We don't want to be lazy servants. We don't want to be unfaithful. Nós não queremos ser infiéis e nem preguiçosos. Okay. So, last principle. Então, o último princípio. All the context of this passage, Todo o contexto dessa passagem it comes from Matthew 24, vem de Mateus 24, which talks about the return of the Lord. que fala sobre a volta do Senhor. His disciples come to him and they say, Lord, tell us, when is your return going to be and what will be the end of the ages? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, quando você vai voltar e como é que vai ser o fim dos tempos? And so then he begins to explain. E ele começa a explicar. Now we're going to look at that next week. A gente vai falar melhor disso semana que vem. But I felt like the Lord was saying, start here. Mas eu senti que o Senhor estava me dizendo, comece por aqui. Because this is where it gets real for us. Porque é aí que começa a ficar real para nós. The Lord is coming back, O Senhor está voltando. and just like the master did in verse 19, E assim como o mestre fez no verso 19, he's coming to settle accounts. ele está vindo para receber prestação de contas. Okay? That's what he's going to do when he comes back. É isso que ele vai fazer quando ele voltar. And every single one of us is going to stand before the Lord. E cada um de nós vai ficar diante do Senhor. Every single one of us. Cada um de nós. We're going to stand there before the Lord. There's going to be no one else around. Nós vamos estar lá diante do Senhor e não vai ter mais ninguém. We can't say, well, it was his fault. He made me do it. A gente não vai poder falar, a culpa dele, ele que me fez fazer isso. No, he's going to be like, hey, I gave you this. What'd you do with it? Ele vai estar lá e falar assim, pô, eu te dei isso, o que você fez? Okay? And we're going to have to respond for everything that we did. E nós vamos ter que responder por tudo que a gente fez. So the big question tonight is this. Então a grande pergunta dessa noite é, Are you ready for the return of the Lord? você está pronto para o retorno do Senhor? Okay, now, next week we're going to talk about this. I think it's coming really quick. A próxima semana a gente vai falar disso, eu acredito que está chegando bem rápido. Okay? And I'll give you some reasons why, okay? E eu vou te dar alguns motivos do porquê. But are you ready if he comes? Mas se ele vier, você está pronto? This is such an important question. Cara, isso é uma questão muito importante. Because he said, I'm coming back. Porque ele falou, eu vou voltar. And then if he comes and we're caught by surprise, there's something wrong. Mas se ele voltar e nós fomos pegos de surpresa, alguma coisa está errada. Because he warned us. Porque ele nos avisou. And now I'm warning you. E agora eu estou avisando vocês. Okay? Are you ready? Vocês estão prontos? Okay, so tonight I want you to reflect on some things. Então hoje à noite eu quero que você reflita um pouco em I algumas want you to think coisas. about, what am I doing for the Lord? Eu quero que você pense primeiro, o que eu estou fazendo para o Senhor? Okay? What am I doing? Literally, you should be able to make a list. I do this, this, and this. Realmente, a gente podia fazer uma lista. Eu estou fazendo isso, isso e isso. Okay? If you can't name one thing for the Lord, there's something wrong. Se você não está conseguindo nomear uma coisa para o Senhor, alguma coisa está errada. Okay? Maybe you're saying, well, I just started. I'm just doing something small. That's great. Você pode dizer talvez, mas eu acabei de começar, eu estou fazendo um negócio pequeno ainda. Tudo bem. Okay? What else can you do then? O que mais você pode fazer? Okay? That's a big question. É uma grande pergunta. Okay? Are you ready for the next step? Você está pronto para o próximo passo? Are you proving that you're faithful in that little thing that you're doing Você está provando a sua fidelidade nessa coisa pequena que você está fazendo? in order to be entrusted with something greater? Para receber e ser confiado a algo maior?
Okay? And what are the gifts or the abilities that God has given you that you can use for His glory? E quais são os dons ou as habilidades que Deus te deu que você pode usar para a glória dele? Okay? Some of you guys have abilities that are incredible that I can only dream about. Alguns de vocês têm habilidades que são incríveis e eu só posso sonhar com elas. Okay? But most of you would never want to be up front talking like I'm doing. Mas a maioria de vocês nunca ia querer estar na frente falando igual eu tô agora. Okay? I love this. Eu amo isso. Okay? So I'm going to use what God has given me. Então eu vou usar o que Deus me deu. Just like you should be doing the same with your giftings. Da mesma forma que você usaria os seus dons para fazer. Okay? I want you to think about those giftings that He's given you. Então eu quero que você pense sobre esses dons que Deus te deu. Specifically about the spiritual giftings. Especialmente sobre os dons espirituais. Okay? And the last thing, are you ready for the return of the Lord? E a última coisa, vocês estão prontos para o retorno do Senhor? He's coming back. Ele está voltando. We don't know when, A gente não sabe quando, but He is coming back. mas ele está voltando. Are you ready? Você está pronto? If He were to come today, are you ready? Se ele voltasse hoje, você estaria pronto? Okay, no, I don't think He's coming tonight. Eu não acho que ele está voltando hoje à But He noite. said, no one knows the day or the hour. Mas ele falou, ninguém sabe o dia nem a hora. So maybe it is tonight. Então talvez seja hoje à noite. Okay? Now, if He came tonight, would I be excited or not? Se ele voltasse hoje à noite, eu estaria ansioso ou não? Would I be humiliated Eu seria humilhado ou não? or not? Okay? Something to think about. Alguma coisa para pensar aí. So what we're going to do now is we're going to have another time of worship, Então a gente vai ter agora mais um tempo de louvor. and we're going to have communion in the back. E a gente vai ter a ceia lá no fundo. During this time of worship, you can go back and take the elements to remember the body and the blood of Jesus. Nesse tempo do louvor, você pode ir lá atrás e tomar os elementos para fazer isso em memória do sacrifício de Jesus. But let's connect with the Lord now. Mas vamos nos conectar com o Senhor agora. Open your hearts. Abra o seu coração. Ask Him what He has for you. Pergunta o que Ele tem para você. See what He wants you to do. E veja o que Ele quer que você faça. And see what the first step is that you can take to serve Him better. E descubra quais são os próximos passos que você pode ter para servi-lo melhor. Let's stand. Let's worship the Lord. Vamos ficar em pé e adorar o Senhor.